Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao nosso call mensal da UCAM. Obrigada pela participação de todos. Hoje a gente vai começar pelo Paulo, falando um pouco de macro, depois o Pedro Dre vai falar sobre os mercados de juros, seguido pelo Fernando Chibante, que falará sobre os mercados de moeda, o Petrônio, na sequência, falará sobre crédito e o Duda, por fim, vai falar sobre o mercado de equities. Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Começando o call, então, pela parte externa, nós tivemos novamente um mês no qual a questão geopolítica foi um determinante do desempenho, né, das economias. Acho que a novidade agora é essa perspectiva de acordo, e aí várias idas e vindas nesses últimos dias, né, anúncios que o acordo está próximo, aí de repente a gente tem algum evento, voltamos atrás, então tem tido um ruído grande, embora, assim, em termos mais visíveis, aparentemente a gente realmente tem uma probabilidade razoável de estar chegando perto ali de algum tipo de entendimento, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né, porque realmente o desempenho ali do petróleo tem sido um determinante importante ali de inflação, de atividade no mundo, né. A gente agora consegue ver, de fato, mais claramente os efeitos de um choque de oferta tradicional, que se reflete num crescimento menor das economias e um impacto inflacionário positivo, né? A gente tem uma inflação subindo de forma geral, né? E isso é compensado em parte em alguns países, é, ou até bastante, dependendo do país, por essa questão da tecnologia, né? Assim, sem dúvida nenhuma é um vetor de crescimento econômico que a gente vê, né? Isso mais claramente nos Estados Unidos, né? Então, países que têm esse vetor, eles têm uma atividade mais resiliente, mais forte, né? E eu acho que isso, se nós pegarmos o impacto em cima dos Estados Unidos, eu acho que isso define bem ali o ponto que nós estamos ali da política monetária, onde, de um lado, a atividade está crescendo e continua ali sustentada, e na outra ponta você tem um aumento ali enfim, da dúvida ali em relação à inflação, né? Então a gente vê o Fed calibrando um pouco o discurso, né, um pouco a conta-gotas ali, mas eu acho que a mensagem está muito clara, de estabelecer que a autoridade monetária americana já está perto, já está em torno do juro neutro. Isso era uma coisa que já vinha sendo falada, mas em termos de calibração ali da postura mesmo de política monetária, do risco de ter que subir, risco de cortar, né, como mais equilibrado. Isso é uma notícia que o Fed foi dando aos poucos, mas que, enfim, foi uma mensagem importante ali ao longo da divulgação dos documentos. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E essa, de fato, uma cautela maior, de forma geral, principalmente nos desenvolvidos ali, em relação à inflação, né? O ECB, por exemplo, a gente tem uma atividade na Europa que tem dado sinais piores, mas ainda assim o discurso da Lagarde, do ECB, tem sido um discurso mais duro também, né, de tolerância mais baixa ali com a inflação, talvez até pela performance, pelo desempenho da inflação pós-pandemia, mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão ali que está virando enfim, uma novidade ali, uma alteração, na verdade, da própria postura dos bancos centrais, né? Uma tolerância mais baixa com a inflação, um discurso mais cauteloso, meio que permeando aí o ambiente, né? E isso coloca o nosso Banco Central numa posição curiosa, porque nós somos um Banco Central, nós temos um Banco Central que está flexibilizando a política monetária, né? Enfim, tem um patamar que é visto eh, por, eh, por vários agentes ali como um patamar muito elevado, né? E o Banco Central ele tem feito questão de falar que está num processo de ajuste, né? Que a taxa de política monetária ainda vai continuar restritiva, que ele está basicamente ali calibrando o nível de restrição, né? Mas o fato é que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, a gente tem visto uma inflação que tem dado sinais piores,
né? E eu acho que é muito claro aqui no nosso caso que não é uma questão só de petróleo, não é uma questão só de efeitos desse choque externo, mas tem uma questão ali que é realmente um ambiente de demanda forte, né, com os fatores de produção, principalmente o trabalho, né, o emprego muito aquecido, muito mais aquecido do que seria um neutro. Isso se reflete em renda real crescendo numa taxa forte. Né, isso gera uma pressão inflacionária em serviços que meio que define um piso ali para a inflação. E qualquer coisa que afete a economia se dá em cima desse piso e gera ali uma aproximação da inflação do teto da banda. Né? E a gente está vendo isso. Né? Provavelmente a gente cruza na inflação acumulada em 12 meses o teto da banda esse mês, com a divulgação do mês de maio, né? E provavelmente fica acima desse patamar até o final do ano. Podemos ser um pouquinho diferente dependendo da questão ali de bônus de Itaipu, que bate na parte de energia elétrica, ou assinamento de bandeira tarifária, mas é muito grande a probabilidade ali de o BC ter que escrever de novo uma carta aberta ao ministro que está fazendo por ter ficado 6 meses acima é, desse teto da banda, o que caracteriza no regime da forma como ele é estabelecido atualmente é o descumprimento da meta de inflação. Então, a gente migrou para esse ambiente. Não é à toa que o Banco Central tem feito um afrouxamento bastante cauteloso, com passos de 25 bips por reunião, mesmo com uma taxa Selic elevada, né, e sem dar muita sinalização até onde ele pode ir. Né. A gente tem visto, no nosso caso específico, a piora da inflação muito concentrada ainda em 2026, mas acho que cabe lembrar que o Focus tem números mais altos do que o Banco Central para a inflação no horizonte de política monetária, acima da meta, um pouquinho acima de 4%, e isso, enfim, para migrar ali para um número mais alto mesmo, também não é não tem tanta dificuldade. Então, realmente o BC tem que tentar equilibrar ali diversas coisas que são difíceis, né? E isso provavelmente vai implicar um ciclo de afrouxamento monetário menor, né? Cabe lembrar também que, em cima de tudo isso, a gente continua tendo medidas de estímulo à economia feitas pelo executivo que, de certa forma, atrapalham mais ou menos o trabalho do Banco Central. Especificamente agora, a gente está tendo a tramitação do fim da jornada 6 por 1, né? E isso pode ter um impacto inflacionário relevante, ainda mais num ambiente que você não tem ociosidade no mercado de trabalho. Né? Então, acho que também é importante destacar esse ponto. E para fechar, eu acho que não tem como não comentar também essa dinâmica ali da política. Né? A gente tem uma eleição agora no mês de outubro, uma eleição que está se aproximando, e aí no último mês a gente teve um ruído elevado ali com a revelação ali de uma ligação do Flávio Bolsonaro, que é o principal candidato da oposição, com o banqueiro Daniel Borcaro, que, enfim, e isso gerou ali um ruído em cima da campanha dele, gerou uma perda de intenção de voto. Acho que as pesquisas mostram isso de uma forma mais clara. Né? E a questão sempre é o quanto de tempo tem até uma eleição, o quanto ele consegue recuperar, o quanto dessa perda é permanente. Mas, de novo, numa eleição apertada, esse é um tema que pode realmente afetar ali as chances da oposição de uma alternância ali de política econômica. Então, é uma coisa que realmente teve impacto no mercado é uma coisa também com visibilidade relativamente baixa quando a gente pensa nos próximos passos, o que mais pode acontecer daqui até o mês de outubro. Mas acho que é um pouco essa parte que eu queria tocar aqui do cenário econômico e um pouco do político. Eu passo então para o Pedro para falar do mercado de juros. Boa tarde a todos, dando sequência aqui, falando da parte dos multimercados. Bom, fechamento do mês de abril, a gente completa 3 meses aí dentro desse conflito geopolítico, levando muito mais tempo do que todo mundo imaginava, né? E conforme a gente vai avançando aí na cronologia e passando mais tempo
dentro desse cenário de estresse, os mercados vão incorporando essa nova realidade, porque todo mundo imaginava que se resolveria muito mais rápido. Então, o que a gente observou ao longo do mês passado foi um movimento de renda fixa. Você teve um alívio do petróleo considerável e, mesmo assim, a renda fixa ainda continua bastante pressionada, principalmente nos Estados Unidos, né? O que a gente viu no mês passado foi Estados Unidos e Brasil basicamente abrindo taxa e o resto ali, a zona do euro, Reino Unido, e outros países aqui da América Latina fazendo um processo de fechamento de taxa. Nessa diferenciação de Estados Unidos com a Europa, eu acho que é uma questão temporal, porque você vê um estresse muito maior da renda fixa na zona do euro, no Reino Unido, no início do processo, e agora Estados Unidos fez esse catch-up, tem as questões próprias lá dos Estados Unidos, que concentra muito essa questão de capex de AI, que está muito evidente, né, como a gente tem observado aí no comportamento do mercado. E tem a questão da mudança também no Fed, a mudança da liderança com a posse do Walsh e o board se movendo com uma postura assim, um board bem mais unido, né? O que a gente observou ao longo do mês passado foi uma guinada mais rock, né? A gente chegou a comentar a decisão da última reunião do FONG no call passado, mas o que a gente observou ao longo do mês foi, de novo, o board se movendo numa direção mais unida, alguns membros que tinham uma postura mais dove se mostrando mais preocupados com a inflação, né, e mais convencidos de que o mercado de trabalho tá equilibrado, né? Então, essa foi uma mudança muito importante. Eu acho que também quando o novo presidente toma posse, existiu uma expectativa grande de que o Walsh pudesse promover uma guinada mais dove, entregar algum corte de juros, que ele tivesse se comprometido com o Trump, mas uma vez que você senta na cadeira e você assume, você bota o chapéu ali de presidente do Fed, essa postura é de se esperar que essa postura mude e você adote uma postura mais razoável, assim, mais alinhada com os fundamentos. Então é isso um pouco que a gente acredita, a gente não vê espaço para o Walsh promover uma mudança de rumo assim dessa direção que o board está se movendo, né, indo para um stance mais neutro. E o que a gente observou então foi essa reprecificação bem intensa nos Estados Unidos no mês passado. Acho que vale a pena destacar aqui o movimento do juro real americano. A taxa de 2 anos fez uma abertura de 50 bases no mês, tendo aberto 30 bases no mês anterior. Então, um movimento total de 80 bips de abertura, indo para o patamar perto de 1,5, né, os juros de 2 anos, que é um movimento muito irrelevante, então, muito relevante. Então, isso teve um impacto grande assim, nos mercados. É, Fora isso, não tem muita novidade, eu acho que é isso, é a renda fixa digerindo a questão da guerra, mesmo com esse alívio do petróleo, que a gente viu foi uma queda de 110 para 95, obviamente não resolveu a questão da inflação, e em paralelo a isso você tem essa questão do ciclo de investimento de inteligência artificial, que realmente está aparecendo nos números, quando você olha os subcomponentes ali do CPI, você vê os itens mais ligados a esse setor estão mostrando uma inflação muito forte. Então, não é só a questão do petróleo na inflação dos Estados Unidos, tem outras coisas acontecendo. E como a gente fala aqui, tem todos esses vetores que são inflacionários na economia americana, né, que a gente já repetiu várias vezes aqui, a parte de imigração, política fiscal frouxa, e agora esse ciclo de investimentos aí muito forte. Então, está difícil você observar uma convergência da inflação para as metas, né? Pelo contrário, tem até o risco de você Fed ter que entregar um ciclo de alta aí, dependendo do desenvolver das coisas. Então, o que a gente fez aqui no portfólio internacional foi praticamente realizar as posições que a gente tinha. Hoje o book de juros está com um risco bastante reduzido. A gente zerou as posições tomadas em Estados Unidos, que performaram bem ao longo do mês. Zeramos também a posição tomada em Chile, que teve um resultado negativo ao longo do mês, com o fechamento de taxa que teve. E a gente também zerou as posições aplicadas aqui no Brasil, que eu vou comentar em breve. Era um portfólio que a gente carregava com viés mais neutro, e a gente mantém os mesmos vieses, mas já, estamos aguardando uma oportunidade para voltar a carregar essas posições. No Brasil, acho que inquestionavelmente os fundamentos para a extensão desse ciclo de corte de juros pioraram bastante. A gente tem observado sucessivas divulgação de inflação com qualitativo pior, né? O IPCA está caminhando aí para romper o teto da meta de 4,5, e o qualitativo está muito ruim, com a média dos núcleos perto de 5, inflação de serviços acelerando para 6, mercado de trabalho muito apertado, ganho de renda que o Paulo comentou aqui.
Então, realmente, a posição para o Banco Central está bastante desafiadora e ele tem tido uma postura de, como ele fala, de cautela e serenidade. Então, as coisas têm piorado, o câmbio perdeu um pouco daquele movimento que acho que estava dando bastante conforto para o Banco Central. Mas a gente continua acreditando que existe uma vontade dentro do Banco Central. Acho que, apesar dessa postura cautelosa, acho que tem uma veia Dove que corre lá dentro. Acho que existe a vontade de cortar o juro, mas eu acho que para isso acontecer, as circunstâncias têm que ajudar. Então, acho que se houver um alívio da guerra, acho que o Banco Central vai poder estender o ciclo. Mas, caso contrário, do jeito que as coisas estão vindo, o cenário de atividade econômica e todas essas medidas fiscais que estão surtindo efeito na economia, o mercado de trabalho apertado e essa inflação pior, está sendo difícil a gente ver o mercado precificando uma extensão muito grande desse ciclo. Então, diante dessa deterioração dos fundamentos locais, a gente optou por zerar as posições aplicadas aqui no Brasil e esperar uma janela melhor, aí, observar algum alívio mais convincente dessa crise geopolítica aí que a gente está vendo, que está difícil de arrumar uma solução. Agora parece realmente que tem um memorando que vai avançar, mas ainda bastante volatilidade, de novo com a renda fixa bastante pressionada e é um movimento meio homogêneo, né? Isso aqui não está só nos Estados Unidos ou no Brasil, isso está espalhado em várias regiões. Ainda aqui na região, na América Latina, sem grandes novidades, como eu falei, a gente zerou a posição, a tomada no Chile. É, Chile e México, o que a gente está observando são economias dados de atividade econômica mais fracos. O Banco Central chileno, como a gente já havia comentado aqui, tinha colocado a arma na mesa para uma eventual hike de juros, mas realmente com esses dados de atividade econômica mais fracos, hoje teve uma divulgação que decepcionou de novo. É difícil você imaginar o Banco Central efetivamente subindo o juro. Você tem que ter uma reaceleração de atividade econômica aí com essa questão das reformas, para esse play voltar a ficar interessante. E o México continua também com instância mais dove, ele encerrou o ciclo de corte de juro, entregou um último corte com a taxa em 6,5%. A atividade econômica continua fraca, inflação está ruim, patamar perto de 4,5%, mas não foi nada horroroso. Eu acho que segue um viés dove, acho que se a economia continuar fraca, ele provavelmente volta a cortar o juro, mas nesse momento ainda tem, com essa questão da crise do petróleo, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, então a gente está optando por manter o risco reduzido nesse momento. Então, acho que é isso, poucas novidades, só que a gente realizou as posições aí ao longo do último mês e estamos aguardando o melhor momento para voltar a ter risco. Acho que do meu lado é isso, vou passar para o Shibante aí para falar de moedas. Boa tarde a todos. Esse mês que passou acabou sendo um mês de mais equilíbrio para o dólar, de uma maneira geral, embora a gente tenha notado algumas dinâmicas um pouco diferentes entre alguns blocos. Acho que no universo dos países desenvolvidos, acho que essa diferença aí né, o diferencial de juros aí que a gente percebeu aí entre Estados Unidos e o resto do mundo, acho que acabou sendo um vento a favor aí da moeda americana. Acho que o destaque aí mais marcado aí, eu acho que foi a depreciação em cima do euro. Em contrapartida, acho que o universo emergente apresentou um comportamento um pouco mais equilibrado, um pouco mais misto. A gente viu algumas moedas como o peso chileno e a moeda o rand sul-africano tendo uma performance bastante positiva, né? Por outro lado, as moedas da Ásia e mesmo o caso aqui do real tendo uma pressão um pouco mais vendedora. Acho que no caso local aqui no ambiente doméstico, acho que basicamente aqui o real acabou tendo uma correção técnica, que eu acho que meio natural, até depois de ter tido um mês de abril com uma apreciação bastante expressiva. Eu acho que esse ajuste aí acabou sendo acentuado aí, por conta aí dessa a volta do petróleo, né, a correção para baixo no petróleo, e acho que pelo peso também do noticiário local, né, que acho que elevou um pouco aí a percepção de risco, principalmente aí na parte noticiário político, né. Ao lado de fluxo cambial também, acabou que a gente teve um mês consolidado aí no mês, foi negativo em 2 bi de saída, né, e acho que a pressão majoritária aí por conta de saída na parte financeira, uma saída bem, bem expressiva de 7 bi. E aí na parte de posição aqui a gente vem mantendo, né, nossa visão um pouco mais construtiva, assim, estruturalmente mais altista assim, para o dólar. Acho que, é, principalmente olhando aí contra as outras moedas
desenvolvidas aí, acho que principalmente o euro, né, como eu já mencionei, acaba sendo o nosso funding aí preferido, acho que muito por conta do que a gente já mencionou aqui, esse diferencial de juros aí que aconteceu no último mês. A gente acha que essa discussão aí né, como é que o Fed vai se comportar daqui para frente, e a gente acha que é uma discussão que vai dar né, um suporte adicional para o dólar. E na parte emergente, a gente tá com uma visão, uma abordagem um pouco mais seletiva. A gente acha que o ciclo de commodities aí, de alta de commodities continua, então acho que segue dando suporte, ancorando aí algumas moedas. Acho que principalmente o peso chileno, a gente tem um apreço maior. Então, entre outras, a gente gosta de manter a posição nessas moedas mais ligadas a commodities e usando o euro como funding. Então, acho que basicamente é esse nosso viés aqui. A gente está carregando algumas posições nessa direção e a ideia é manter ao longo desse mês. Acho que é isso aqui do meu lado. Eu passo para o Petrone para falar da parte de crédito. Boa tarde, obrigado, Shibante, obrigado a todos que estão nos ouvindo. É, eu vou tentar fazer um resumo aqui do que eu acho que do mercado como um todo acaba impactando mais aqui os mercados de crédito, né? Então, do lado externo, acho que fica esse destaque de que a gente está num mundo com a pressão inflacionária maior e acabando pegando isso na renda fixa do mundo todo, que tem um reflexo aqui no Brasil, na medida que isso diminui a capacidade do BC diminuir os juros. E também aumenta a percepção de risco de forma geral dos investidores. E do outro lado, na parte aqui mais interna, essa proximidade das eleições acaba também trazendo uma série de ruídos e que exacerbam eventualmente esses movimentos. A gente teve um mês aí mais de aversão a risco de forma mais geral aqui para o Brasil. E esse cenário de investidores com menor apetite a risco e renda fixa com um juro muito alto, ele tem um efeito muito importante para o mercado de crédito. E aí eu acho que vale até chamar atenção para uma diferença do mercado de crédito e de renda fixa no Brasil para o mercado de quase todos os outros países, né? No mundo inteiro, quando você tem esse movimento de abertura que a gente está vendo agora, todos os papéis caem de preço, porque o mercado é basicamente, primordialmente, o mercado pré-fixado. Então, os juros sobem. Quem já emitiu dívida, os emissores, eles acabam até tendo um benefício, porque emitiram a dívida num custo que acabou ficando barato para eles. E quem absorve essa perda são os investidores. Então, os fundos de crédito de renda fixa fora do Brasil, eles têm, embora uma volatilidade menor do que o de ação, eles têm bastante vol, né? No Brasil, o mercado é basicamente, primordialmente, um mercado pós-fixado. Então, quando você tem esse movimento de subida de juros, um juro muito alto, quem emitiu o estoque da dívida que as empresas já emitiram, é, é corrigido pelo juros novo, que está mais alto. Então, o investidor não tem perda. Quem perde é a companhia. Então, isso gera um efeito duplo. De um lado, os fundos vão bem, né? Então, quem está aplicado em renda fixa no Brasil, seja em crédito privado ou crédito público, de forma geral, nesse cenário de juro alto, vai ter uma remuneração maior, mais estável, e isso acaba atraindo os investidores, né? Do outro lado, você tem um efeito que é negativo para as companhias, que aumenta seu custo, então isso vai gerar uma pressão de caixa nas empresas, e qualquer problema que alguém venha a ter, ele acaba aparecendo. Ainda mais quando a gente já está num cenário desse durante muito tempo. Então você tem de um lado um desempenho positivo, um fluxo atraente, né, e um volume de recursos sendo destinado ao mercado de crédito e de renda fixa, e obviamente isso ajuda os preços a ter uma sustentação, e do outro lado essa dificuldade maior para as companhias, que acaba resultando, obviamente não unicamente, mas acaba contribuindo para que você tenha mais eventos de crédito. E quando você tem um evento, aí sim você pode ter um resultado aquém do esperado e sofrer num fundo específico ou num portfólio de um cliente, né? E o que isso acaba gerando na prática? E é o que a gente está vendo ao longo dos últimos anos. Papéis de empresa que têm um risco muito bom e que suportam esses juros mais altos, acabam tendo uma demanda muito grande.
porque é uma maneira de você ganhar do CDI, né, correndo um risco baixo e sem vol. Por outro lado, quando você tem algum tipo de risco inerente, alguma companhia, algum segmento que se mostra mais arriscado, ninguém quer investir. E essa empresa fica sem recurso. Então, você vai tendo uma diferenciação muito grande. Então, quando você olha para muitas vezes no mercado, algumas pessoas comentando, o mercado de renda de crédito está sem prêmio, está sem risco, está sem spread. Isso é verdade para as empresas que têm risco muito óbvio e todo mundo conhece. Quando você sai desse espectro, a situação muda completamente. Tem muita empresa que está sem recurso, sem disponibilidade de recurso algum, né? Não tem dinheiro e o spread está extremamente elevado. Houve uma diferenciação muito grande entre o custo financeiro das companhias pequenas, grandes e médias, e obviamente quem são os maiores estão tendo um benefício, quem são os menores estão tendo um prejuízo. Isso está bem exacerbado e a gente não vê isso mudando no curto prazo. Na verdade, a gente acha que o foco tem que ser, de fato, nas grandes empresas que têm um perfil de risco melhor, né, e achar aquelas oportunidades que têm algum diferencial e operar nos momentos das oportunidades. Foi o que a gente tentou fazer aqui, né? Então, a gente aproveitou essa realização de preço que aconteceu nos primeiros meses desse ano, por conta de alguns eventos de crédito que aconteceram. Imaginamos que esses eventos eram, embora tenha o fator do CDI, né, que ajuda a justificar, mas são questões pontuais, então vale a pena aumentar a posição. A gente fez isso e no mês passado a gente já começa a recolher um pouco do benefício. E eu acho que os fundos de crédito, muitos estão passando por situações similares, então no mês passado os fundos de CDI, de forma geral, já tiveram um desempenho melhor. Eu acho que isso deve fazer com que você volte a ter mais ainda atratividade para os fundos, mais fluxo. De forma geral, a posição de caixa dos gestores está bem grande, então eu vejo o mercado de crédito muito forte e muito sólido para o papel high grade, né? A grande dificuldade é você manter uma carteira pulverizada, diversificada, acertar os setores e ter uma diligência muito grande para não ficar tentado a buscar um diferencial e acabar pisando numa casca de banana que possa aparecer, né? E aí eu acho que o caminho aqui é focar muito nos produtos mais estruturados, ao que a gente tem buscado aqui fazer ao longo dos últimos anos, né? Cada vez mais dedicar atenção e esforço para análise e montar uma carteira pulverizada nesse segmento, né? E o outro segmento importante aqui, no Brasil, cada vez mais relevante, é a parte de infraestrutura, que tem uma diferença já em relação ao resto do mercado, que é o fato de são papéis, de forma geral, IPCA+, então você tem uma componente pré maior, e o mercado trabalha fazendo o hedge, que não é um hedge perfeito. Então, quando você tem essas movimentações de juros muito grandes, você acaba tendo algum efeito nos fundos, dependendo de como a pessoa, do gestor faz o hedge, o vértice que ele escolhe, qual beta que ele imagina que é o mais adequado, então isso acaba tendo algum impacto. E além disso, você tem essa componente pré, que é a inflação mais, né, mas uma parte é a inflação, essa parte que é o mais, né, é a B mais o spread, ela é fixa e aí sim está mais sujeita às oscilações. Tem fundos que não tem hedge, né, e você não consegue tirar nenhum benefício disso, mas você acaba tendo um efeito maior. E os papéis também têm um duration muito mais longo, então qualquer alteração de spread tem um efeito muito grande no desempenho dos fundos, né? Então a gente teve, por conta de questões setoriais, de avisarem que iam tirar o benefício, chamar muita atenção para o programa, um fechamento muito grande de spread ao longo do ano passado e dos últimos anos, né? Isso atraiu muito investidor e a gente viu uma correção desse movimento, que aconteceu em outubro, você teve uma volta, em janeiro você teve novamente um excesso de otimismo, e aí às vezes é otimismo, às vezes são pessoas tendo que alocar, porque os fundos têm uma legislação que obriga o gestor a estar comprado e com prazos específicos, então tem momentos onde tem um fluxo comprador muito forte por uma questão de regulamentação. Então, todas essas coisas acabam trazendo uma volatilidade um pouco maior para o mercado, e a gente viu ali nos primeiros meses do ano, impulsionado por esse movimento de algumas empresas tendo problema, uma realização de preço também, só que ela teve um impacto muito maior nos fundos em IPCA+, né, os fundos isentos, do que nos fundos em CDI, por conta do duration, dos casamentos de spread, e eu acho que do excesso que tinha acontecido anteriormente, né?
isso gera uma dinâmica que ainda não acabou, né? Você teve, no mês passado, um fechamento de spread dos papéis em CDI, mas as debêntures de infraestrutura, no mês, ainda tiveram uma abertura de spread pequena, menor do que a gente viu nos meses anteriores, mas ela ainda aconteceu. Então, os fundos de CDI tiveram um desempenho muito bom em maio, já os fundos de infraestrutura ainda rodaram abaixo do CDI, de forma geral, mas assim, já num patamar mais próximo do CDI e numa tendência de melhora, né? Na nossa visão aqui, tá? Ao contrário do que a gente está vendo, eu estou falando de empresa aqui de baixo risco, né? As melhores. Um spread menor já no mercado de CDI. Infra, a gente, quando faz a conta do Gross Up, acha que o spread está bem interessante e é uma bela oportunidade para os investidores, principalmente para quem tem disposição, e a gente nem tem fundo que faça isso aqui, tá? Mas assim, de alocar em fundos de debêntures de renda sem hedge. Obviamente, o investidor tem que ter mais apetite a risco, né? E correr um pouco de risco, mas este é um risco que eu acho que é um bom risco a se correr para alguém que tem capacidade e está entendendo o que está fazendo. Mas a gente já vê, né, um suporte maior de preço. Entrou muito player no mercado ao longo do mês fazendo posição, então buscando a compra de uma maneira mais ativa. Então, a nossa impressão é que o mercado começa a ter um bom desempenho, até também puxado pelo mercado de CDI, que está indo muito bem. Então, a gente imagina que, olhando nos próximos meses, a gente deve ter um bom desempenho também para o mercado de infraestrutura. A dinâmica ainda não está 100% definida, mas a nossa impressão está mais por esse lado, né? E a gente aproveitou também esse momento aí de abertura para aumentar um pouco a posição dos fundos aqui da casa e também posicionado, mas aqui tomando muito cuidado com essa questão de focar somente nessas empresas que a gente acha que são realmente os melhores créditos, porque nesse nível de juro por um tempo longo, que é o cenário que a gente tem aqui no CAN, fica mais difícil, o risco de empresas menores, de fato, fica mais elevado. Nesses casos, você precisa ter estrutura de garantia ou uma carteira pulverizada para realmente poder tirar proveito dos spreads maiores que já estão no mercado. Bem, do nosso lado era isso. Passo a palavra para o Duda. Obrigado, Petrônio. Boa tarde, prazer falar com vocês aí, investidores, clientes. Obrigado, Petrônio. É sempre interessante essa parte de crédito, que a gente está acontecendo bastante coisa, a gente tem feito bastante coisa. Falando aqui agora um pouco de Bolsa, foi mais um mês com um movimento da Bolsa brasileira bem divergente das bolsas globais. A Bolsa brasileira aqui caiu 7,2%, o S&P subiu 5,2% e o Nasdaq subiu 10,5%. Então, movimentos de magnitude grande e divergentes, o que é raro. Já estava assim mês passado, mas o começo do ano foi o inverso disso, né? A Bolsa brasileira fez um movimento muito grande e até as bolsas internacionais realizaram. Então, na verdade, é um pouco refém essa queda que está acontecendo no Brasil do que vinha acontecendo anteriormente, né? E o que vinha acontecendo anteriormente, né? Ainda estava tendo uma aversão a risco, uma diversificação dos Estados Unidos para mercados emergentes. Isso foi exacerbado pelo tema da guerra, que fez uma alta de commodities, preponderantemente o petróleo, e o Brasil foi visto como um emergente, com diversificação longa em commodities. E isso agora, até com uma perspectiva de final da guerra, que é muito incerto exatamente quando vai acontecer, mas, na nossa opinião, a gente mostra uma intenção, principalmente dos Estados Unidos, de terminar a guerra. Então, é isso que a gente aposta um pouco, uma reversão desse movimento. E a chave, a visão do movimento, foi claramente numa visão de fluxo. O fluxo que foi forte para mercados emergentes, lembrando que, do ponto de vista de fluxos globais, nem precisa ser muito grande, porque já fica relevante para um fluxo de Brasil, em que os investidores, pessoa física, estão fora pelos juros altos. Os investidores institucionais também diminuíram fortemente por causa dos juros reais baixos da NTN-B. Qualquer movimento faria a bolsa subir e também qualquer movimento faz a bolsa cair. Então, esse movimento marginal tem exacerbado os preços, tá?
Lá fora, a gente também vive um momento particular, que é essa euforia com IA, da qual a gente compartilha, mas, claro, gera alguns excessos. Um desses excessos são os IPOs, que devem começar agora, os mega IPOs, né, como nunca antes na história, né, começa agora no dia 12 de junho o IPO da SpaceX, depois você também tem a Anthropic e a OpenAI, são IPOs que a magnitude é números de $1 trilhão. Então, isso ainda aquece mais o tema de AI. A gente acha que o tema de AI não é nessas empresas, que inclusive vem com muita coisa precificada na frente do que do crescimento delas, então não são boas oportunidades, mas até geraram um pouco de realização em algumas outras empresas ou outras empresas comparáveis a essas estão com valuation atrativo. A gente ainda encontra nos Estados Unidos, em tecnologia e no sudeste da Ásia, algumas empresas que a gente acha que têm múltiplos menores do que o próprio Nasdaq, que está um pouco acima de 20 vezes. Ou seja, você ainda encontra valor com crescimento mesmo lá fora. Então, a gente acha que esse fluxo vai continuar e há boas oportunidades em algumas empresas específicas, tá? Também o comportamento da Bolsa Brasileira, no mês teve uma deterioração macro, como o Paulo colocou aqui, né? Houve revisões de inflação para cima, a gente está perto de uma provável parada de ciclo de juros, isso aqui realmente também refletiu no Brasil, tá? Mas o que está determinando, e a gente acha que ainda vai continuar, são os fluxos, e os fluxos vão preponderantemente para a tecnologia, para Estados Unidos e Ásia, em detrimento do Brasil, tá? O Brasil, o tema de petróleo diminuiu, o tema de eleição faz também arrefecer um pouco o apetite estrangeiro, na nossa opinião, agora para frente, para ter um fluxo mais forte. Bom, o que a gente tem se posicionado lá fora, tá? A gente continua posicionado principalmente em semicondutores. A performance, particularmente de semicondutores, não foi tão forte, não outperformou o Nasdaq, apesar de ser um supplier. Eu acho que isso gerou oportunidade, a gente até aumentou em algumas empresas. A performance espetacular aconteceu principalmente ligada à memória, que é um setor mais de commodity, mas também de múltiplos mais baixos. Como nós achamos que tem um super ciclo, até a gente se posicionou um pouco menor nisso, mas a gente continua procurando onde tem um ganho mais assertivo, tá? Além desses dois setores, a gente continua com search lá fora, com posições em e-commerce e algumas posições de software. Então, está tendo uma dinâmica bastante interessante lá fora e a gente está com uma gestão ativa. No geral, a gente acredita que não houve uma convergência muito de fundamento lá fora, mas principalmente aqui dentro, que há uma realização maior, e a gente houve uma realização em alguns papéis que a gente tem e até alguns que a gente procurava ponto de entrada e a gente aumentou essas posições. Bom, no Brasil, o principal detrator de posição, até por ser a nossa maior posição, foi o setor financeiro, e a gente acha que isso não é muito ligado ao fundamento, principalmente em cases mais defensivos, ou seja, bancos, principalmente banco de investimento e bancos tradicionais, cito aí, por exemplo, o caso de BTG e Itaú, que tem retornos acima de 24%, caíram aproximadamente 10% no mês, contra 7% da Bolsa, e a gente persegue algumas posições um pouco no setor financeiro frente a outros setores que vão sofrer mais por esses juros mais altos por mais tempo. Então, a gente procurou aumentar algumas posições no setor financeiro. A gente diminuiu algumas posições que, inclusive, não entregaram resultado muito bom no trimestre, ou aumentamos as posições de proteção, né? A gente entrou o mês procurando estar totalmente redeado aqui no Brasil. A carteira, principalmente pelo setor financeiro, não foi muito convergente. A gente diminuiu principalmente utilities, saneamento e energia. Energia, por também acho que por esse um pouco desse tema mais exacerbado em algumas empresas que não têm o fundamento tão favorável e estavam se beneficiando por uma alta do preço do petróleo. Algumas empresas a gente acha que tem valor, a gente tem um play relativo dentro do próprio setor de energia. Então, a gente procurou aumentar o setor financeiro, a gente tem convicção, mas totalmente redeado. E nas posições
comparáveis, a gente aumentou a exposição externa, aumentamos as posições de tecnologia, que também tem proteção, e diminuímos Brasil, tá? Então, em Brasil, a gente está procurando gerar só um alfa, e até algumas posições de tecnologia lá fora a gente protege com posições aqui no Brasil, que há uma correlação que faz sentido, né? Algumas empresas brasileiras são globais, ou tem mais comparáveis lá fora, a gente acredita que o fluxo vai continuar lá para fora, e o fluxo não deveria ser favorável para o Brasil, olhando aí para o horizonte, pelo menos de um mês à frente. Em tecnologia, como eu falei, né, a gente aumentou até em semicondutores e estamos aumentando. É importante também colocar que os resultados das empresas de tecnologia foram dos Estados Unidos em geral, da Bolsa Americana, e das empresas asiáticas ligadas à tecnologia, a gente achou melhor do que da Bolsa Brasileira. No caso lá fora, houve revisão de lucros para cima, resultaram que bateram e que deram guidance de aumentar. E o resultado das bolsas das empresas brasileiras, que normalmente é muito bom, o Brasil tem algumas empresas excepcionais. De novo, no setor financeiro, das boas empresas tiveram resultados muito bons, como Itaú e BTG, mas algumas empresas revisaram um pouco para baixo, e até por isso que a gente se posicionou um pouco em diminuir alguns setores ligados aqui. Então, acho que essa tendência de revisões para cima lá fora vai continuar, por isso que a gente fica mais animado com os mercados lá fora. Falando só um pouco da performance dos fundos, houve uma retração um pouco em comparação com o que a gente vinha conseguindo obter de resultado. Nesse mês, principalmente por causa de Brasil, por essa queda maior de alguns setores, que eu acho, algumas empresas que eu acho que há um posicionamento mais consensual e realizaram, de novo, principalmente setor financeiro e utility. Houve o retorno absoluto, por exemplo, o nosso maior multimercado, caiu, diminuiu, teve um resultado de menos 0,46 nesse mês. E como a gente falou, a gente aumentou as posições protegidas aqui, aumentou as posições lá fora. Os fundos de ações também acompanharam um pouco a queda da Bolsa, apesar de que, essa nossa visão mais cautelosa, a gente tem trabalhado com um caixa maior nesses fundos, próximo de 10%. Bom, eu acho que esses seriam os pontos principais. Eu passo a palavra para a Isabel para ela completar, se tem alguma pergunta. Oi, Duda. A gente tem uma pergunta, assim, uma pessoa que está perguntando qual seria a proteção para esse call de tema de AI? O que a gente faz para proteger? Ótima pergunta. O que a gente tem é que tem algumas empresas de AI que não estão entregando, estão sendo mais afetadas pela competição, e há uns triggers, alguns gatilhos à frente que a gente está vendo, por exemplo, resultados, ou, por exemplo, até esses IPOs, que podem gerar uma reavaliação para baixo, tá? Então, a gente tem um pouco de venda, principalmente em empresas non-profitable ou com um múltiplo muito grande, que a gente acha que vai haver algum efeito, tá? Isso tem que ser pulverizado, a gente é muito cauteloso, porque nós estamos num bull market, e num bull market o que está com muito prêmio pode ficar mais ainda. Então, seria isso. E, normalmente, quando a gente age aumentando, a gente compra os setores que a gente quer, a gente não está totalmente redeado lá fora, mas protegendo com os índices em comum, até, por exemplo, o próprio Nasdaq, tá? Agora tem uma outra pergunta relacionada ao mercado brasileiro de bolsa, que a gente mencionou na carta que o fluxo estrangeiro inverteu e temos poucas quedas de juros à frente, mas vemos muitas ações e empresas negociando a múltiplos atrativos. Então, tirando a eleição, o que poderia ser gatilho para as ações brasileiras voltarem a performar? Ótima pergunta, porque vai um pouco da nossa filosofia de investimento. A gente sempre toma as decisões do ponto de vista top-down, né? Do ponto de vista para o macro, para o micro. E quando há uma deterioração macro, há juros maiores, a gente revisa nossas projeções. Então, é como se a Bolsa Brasileira, aparentemente, no ponto de micro, eu concordo, algumas posições estão atrativas, mas o macro mudou, os juros são maiores, você tem que revisar essas projeções. Primeira coisa que eu chamo a atenção
é que muito do universo, mesmo ligado à Bolsa, tem empresas mais alavancadas. A gente já era cauteloso, algumas dessas até vendidos, a gente acha que isso podem sofrer ainda mais. Algumas já sofreram sobremaneira, outras a gente acha que tem quedas de 2 dígitos ainda para acontecer em algumas empresas, porque o valor da dívida vai aumentando, então o valor do equity tem que diminuir para ajustar em relação a isso. Mas realmente, né, eu citei, por exemplo, o BTG, que está em torno de 10 vezes de lucro esse ano, um banco que está crescendo mais de 20%, você vai chegar, ano que vem, está em torno de 8 vezes de lucro. Mesmo o Itaú, que é mais defensivo ainda que o BTG, cresce mais de 10%, se você considerar mais dividendos e recompra, também dá um retorno maior que 15%, e está dando está em torno de 8 vezes de lucro para esse ano e menos de 7 vezes de lucro ano passado. Isso sempre foram pontos de compra e, independente um pouco de cenário eleitoral, independente um pouco de juros, porque eles sendo bancos e com excesso de capital e pouco expostos a setores que estão críticos agora, como setor agro, como pessoa física, não devem ter problemas de continuar com essa resiliência de conseguir entregar resultados. Algumas papéis do setor de utility, apesar de a gente ter revisado para baixo, estão chegando próximos aí a 12% de taxa de juros real, mesmo com uma taxa de juros real acima de 8%, que as NTNBs estão entregando, a gente também está considerando atrativo, mas a gente procura mais num play relativo, e eu acho que o mercado, de novo, subestima um pouco o efeito dos juros sobre isso e um pouco de alguma dessas empresas terem entregado resultado um pouco pior. Tá ótimo, Duda. Obrigada pelas respostas. Não temos mais perguntas, então queria agradecer a todos mais uma vez aí pela participação e a gente se vê no próximo mês. Tá ótimo. Muito obrigado pela confiança e boa tarde a todos.